Olá, bem-vindo à Escola Bíblica do Ministério para a Língua Portuguesa da Segunda Igreja Batista em Richmond, Virgínia. Esse ano nós estamos estudando toda a Bíblia e a aula de hoje trará o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, o nome vem da Septuaginta, que foi a tradução para o grego do hebraico, original hebraico, significaria segunda lei. E não é uma tradução do nome do livro, que em hebraico seria Devarim ou Debarim, que significa essas são as palavras ou simplesmente palavras. Lembrando que todos os livros de autoria mosaica tiveram o seu nome tirado da primeira palavra do livro, Então, Deuteronômios 1:1. Essas são as palavras. A autoria do livro, Moisés. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, então nós estamos estudando o último. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, Deuteronômio fecha o que nós chamamos de Pentateuco, pelo cano cristão, e a Bíblia hebraica chama de Torá. Torá, a melhor tradução para essa palavra é instrução e não lei. Tema do livro: privilégios e responsabilidades do povo escolhido, mediar a salvação às nações. E é o tema da nossa vida também, Nós somos escolhidos para mediar a salvação, levar a luz do evangelho às outras pessoas, E por que repetir? Porque o nome segundo a lei, de Deuteronômio, porque tem muita coisa de Levíticos que está repetindo em Deuteronômio. Aí paira a pergunta, por que repetir? A revistinha levanta 5 pontos. Uma nova geração. Lembrando que quem saiu do Egito e murmurou ficou pelo caminho, morreu pelo caminho. Todo mundo que tinha, se não me engano, menos de 20 anos sobreviveu, o resto morreu. Era um novo desafio, eles estavam agora prestes a entrar na Terra Prometida. Então, os desafios do deserto iam ficar para trás, Eles iam ter que conquistar uma terra povoada, que tinha gente morando, tinham cidades fortificadas e tinham outros deuses e ídolos. Um novo líder. Moisés desobedeceu, lembra da história? Ele bate na pedra ao invés de falar com a pedra. Jorrou água do mesmo jeito, mas por causa da desobediência ele não entrou na terra prometida. Deus permite que ele veja a terra, leva Moisés a um lugar alto, a uma montanha e mostra toda a terra. Mas eles vão entrar na terra sob a liderança de Josué. Novas tentações. Então, dentro dessas novas tentações, você estava dentro do deserto e agora você vai entrar numa terra com outras pessoas que a habitam, como eu mencionei, e outros ídolos, Então as tentações estariam aí. E uma mensagem mais profunda. A melhor forma de alguém se preparar para o futuro é compreender o passado. O livro traz um tema novo. Então, o amor a Deus e o amor de Deus por seu povo é um tema novo no livro de Deuteronômio. E uma nova concepção, a palavra coração. A palavra deve estar no coração e o pecado começa no coração. Lembrando que coração, aqui no sentido bíblico, não é aquele órgão aqui no meio do peito que bombeia sangue para todo o corpo. Coração está se falando daqui, da pituitária e da amígdala, que fica bem no centro do cérebro, que é o que comanda o centro das nossas vontades e seria o centro da nossa razão, da onde vem o seu raciocínio e as suas vontades, as suas emoções. Esse novo tema, do amor de Deus, ele é muito bem exemplificado no Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é um. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força e toda a sua mente. Esse versículo, que está em Deuteronômio capítulo 6, ele vai, a sequência vai do 4 ao 6, nós vamos ver depois. Todo judeu sabe de cor. Não importa se ele é ortodoxo ou se ele é messiânico, mas todo judeu sabe de cor o Shema Israel, ou como eles dizem, Shema Israel. E lembrando que Jesus uma vez foi perguntado, mestre, qual que é o maior mandamento da lei? E o que Jesus respondeu? Ele respondeu Shema, ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Em algumas traduções fala com todo o seu entendimento. Esse é o maior mandamento e o mais importante.
E o segundo, mais importante e parecido com o primeiro, ame os outros como você ama a si mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas baseiam-se nesses 2 mandamentos. Os 10 mandamentos a gente pode dividir em 2 partes. 5 deles fazem referência ao nosso relacionamento pessoal com Deus. E as outras 5 fazem referência ao nosso relacionamento com as pessoas. Então aqui Jesus praticamente resume isso e resume os outros 600, se não me engano são 612 mandamentos e leis e ordenanças, que também rege como a gente vive na terra, rege como você adora a Deus e como você vive na terra com os outros povos e com sua família. Então, esses 2 mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, se você segue ele, você acaba obedecendo toda a lei, né? Agora vamos continuar da sequência do versículo. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje e não deixem de ensiná-las a seus filhos. Aí eu quero traçar um paralelo do texto de Deuteronômio, que segue o Shema, com o que a gente acha no Novo Testamento. Paulo escreveu: por seguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então aqui a gente vê que a lei de Deus ela é boa. E o que a lei é santa e justo e bom? Então, o que a lei faz? A lei aponta o meu erro, aponta o meu pecado e aponta a santidade de Deus. Repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. O que isso aqui dá impressão? Dá a impressão que é para você falar a todo momento. E por que repitam? Por que falar? Lembra que Paulo mesmo citou em outro texto de Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aqui está mostrando que é para você, na sua rotina diária, falar sobre a lei de Deus. Vamos ver o que Paulo escreve. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Aí o texto segue: amarrem essas leis nos braços e na testa para não as esquecerem, e escrevam nos batentes das suas portas e dos seus portões. Então, era para eles não esquecerem. Eu lembro que tem gente antiga que tinha o costume de trocar anel de dedo quando tinha que fazer alguma coisa fora da sua rotina para não esquecer. É o mesmo princípio. Deus pede para colocar uma coisa física, né? Seria, né? Para você estar sempre com aquilo na cabeça, né? E na verdade, amarrar no braço e na testa, a testa é o que a gente sabe que é o que lembra, né? Você quando fala de testa, cabeça, fala, é o que eu vou lembrar. E o braço é onde está a mão, é onde executa o trabalho, executa os movimentos, né? Então, o que seria isso? Eu tenho que ter aquilo pronto na minha cabeça e muito bem estudado, muito bem, saber o que eu estou fazendo e botar em prática. Pelo braço eu boto em prática. E por que colocar nos batentes da casa e dos portões? Porque na verdade é para lembrar, quando você sai de casa e entra dentro de casa, para você lembrar da lei de Deus, dentro e fora. E aqui o autor de Hebreus cita o que Jeremias escreveu. Então você vai achar esse versículo praticamente com palavras diferentes, mas a mesma coisa. Jeremias 31:33 e Hebreus 10:16. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Aqui o que Deus está falando, Ele está colocando dentro da gente. Então é como se a gente fosse memorizar, e memorizando a gente coloca em prática. Agora eu quero mostrar que o judeu, ele tomou tão ao pé da letra amarrar a lei nos braços e da testa, que desde o tempo antigo eles tinham umas caixinhas e umas coisinhas que colocavam neles. Eu peguei uma foto atual de um soldado israelense e você pode ver aqui que tem uma caixinha aqui na testa dele e no braço dele ele tem esse cordão e está aqui amarrado uma caixinha parecida com essa. Essa caixinha aqui na foto, dá para enxergar esse símbolo, que é a letra Shem, que é do começo do Shema. Shema é ouve. Então isso é para você recordar o verso que eles sabem de cor. E aqui ele está orando. Então o que ele fez? Ele está colocando, né, amarrou, como se ele tivesse amarrado um lembrete da lei e está fazendo a sua oração.
Uma coisa que você vê na porta de qualquer judeu, né, no batente da porta, é uma plaquinha, que ela pode ter tanto o verso inteiro como só a primeira letra também, como está aqui. Que é para lembrar o quê? Isso aqui é para lembrar do Shema, para lembrar do ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Né? Eu acho. E o que muitos deles fazem, quando eles entram e saem, eles encostam, né, com uma reverência, alguns beijam a mão e encostam ali como uma reverência, mas isso aqui é para eles lembrarem de amar o Senhor Deus dentro e fora de casa. E eu quero, para o grupo do detalhe, né, amarrar no braço, na testa. Será que você está lembrando alguma coisinha, né? Tem o imitão na história, né, o nosso inimigo, né? Seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte. Apocalipse 13:16. O livro de Deuteronômios, então, ele trata o contexto da aliança, ele traz a história do povo de Deus no deserto, ele remonta os princípios básicos e suplementares da aliança, como a gente viu sobre o amor de Deus, traz orientações relacionadas à adoração ao Senhor, a santidade do povo de Deus, que eles tinham que ser exemplo para as outras nações, e tem um capítulo que está destinado para as bênçãos e as maldições da aliança. O que significa isso? Deuteronômios 28, do verso 1 ao 14, tem uma lista de bênçãos que o Senhor iria dar sobre Israel caso eles guardassem e obedecessem a lei. E do verso 15 ao 68 é uma lista de maldições caso eles não obedecessem a lei, né, a aliança, caso eles quebrassem a aliança. E o Senhor fala, por favor, escolham a vida, né? Isso está mais para frente no próximo capítulo, tá? Eu ponho para vocês hoje a vida e a morte, escolham a vida. E o que a gente vê na história deles, que quando eles obedeciam, eles realmente tinham as bênçãos, mas quando eles desobedeciam, as palavras que tinham escrito lá na maldição aconteceram, né? Coloca também no capítulo 36 a circuncisão do coração, né? Que ele fala que o verdadeiro judeu seria o judeu circunciso no coração, que o mais importante é o coração. E Paulo volta nesse tema muitas vezes, né? E principalmente ele fala para nós gentios que a nossa circuncisão não foi feita na carne, mas ela foi feita no coração através da obra redentora de Jesus Cristo. E termina o livro então com a conclusão do ministério de Moisés. Como eu já falei, Deus o leva para uma montanha próxima, ele observa toda a terra, mostra toda a terra, e Moisés morre aos 120 anos. E a palavra fala que basicamente ele estava tão forte como quando ele começou a peregrinação. E eu quero trazer aqui para a gente refletir o que Tiago 2,20 fala, que a fé sem obras é morta. Que não adianta só você ter a fé, você tem que praticar. Por isso que é para você amar e era para você amarrar as coisas, colocar na prática, né? Como Paulo fala, em tudo que fizerdes, faça como para o Senhor. Então, colocar a nossa fé na prática, que são as obras. E o inverso, as obras sem fé é perda de tempo. Amém?